E nós voltamos para o nosso segundo bloco do programa Mão na Roda, hoje recebendo o engenheiro eletricista Fred Buzo, que nos dá o prazer da sua participação neste programa e que está explanando um pouco da sua profissão e principalmente da sua experiência profissional. Fred, nós gostaríamos de falar agora um pouco, no início você disse que uma das suas atividades atualmente é preparar projetos elétricos. Exatamente o que é o projeto elétrico, como ele é feito e para que finalidade? Sim. Ou para quais finalidades você faz esses projetos elétricos? João, hoje nós estamos sobre a jurisdição da Energisa, que é a empresa Vale Paranapanema, que é a concessionária que nos atende. Projetos instalações elétricas até 8.100 watts, não é necessário a apresentação de projeto elétrico assinado por um técnico ou por um engenheiro eletricista. Mas a partir de 8.100 watts é necessário. Então, se você for fazer um projeto de uma residência ou um comércio e a somatória das cargas instaladas ultrapassar esse valor, o padrão de entrada de energia elétrica, a concessionária exige um projeto elétrico, quer seja um ramal de entrada de energia elétrica aérea ou quer seja subterrâneo. Então nós vamos ter que fazer todo o processo, que isso envolve cartas de compromisso, relação de material, memorial descritivo, enfim, na verdade cada projeto é um processo. Aí a gente submete a apreciação da concessionária, uma vez aprovado pela concessionária, você pode fazer o ramal de entrada, o padrão de entrada aprovado você pode fazer. As instalações elétricas internas não há necessidade de projeto elétrico perante a concessionária, mas as empresas que têm, ou as residências que têm uma potência acima disso, normalmente fazem um projeto elétrico e entendem que é necessário. Uma questão também de bitola de fio, para que não haja um superaquecimento, para que não aconteça nenhum acidente, que eventualmente pode acontecer. E acidentes com energia elétrica normalmente são graves, são de uma monta maior do que um acidente normal com qualquer outra coisa. Eletricidade é coisa séria, não é verdade? É coisa séria. E além do mais, João, quando a gente fala em projeto elétrico, a gente já pensa em instalações elétricas, tomadas, interruptores, disjuntores, quadro de distribuição. Mas um projeto elétrico não é só isso. O projeto elétrico, ele também hoje, uma casa de médio porte, grande porte, ele tem todo o sistema de monitoramento, sistema de rede de distribuição, de cabos, enfim. Então nós temos um projeto elétrico, hoje ele é constituído da parte elétrica, ele é constituído da parte de monitoramento e rede, e uma parte importante, João, que é a parte do aterramento, que inclusive é uma tecla que eu tenho batido bastante com o pessoal que faz projeto arquitetônico, os engenheiros civis e os arquitetos, que quando nós estamos fazendo a fundação de uma casa, se nesse momento eu fizer o sistema de aterramento, a malha de aterramento, eu tenho um aterramento muito eficiente, muito viável, que muitas vezes até paga o projeto elétrico se fazer o sistema de aterramento nesse momento. E esse sistema seria no alicerce? No alicerce, a gente faz todo o sistema de aterramento utilizando a ferragem das vigas baldrames, e também as ferragens de arranque que estão dentro das brocas. Sim. E a eficiência, porque aqui, João, em Tupã, nós temos um terreno muito arenoso e muito ácido, e com relação a escoamento de descargas atmosféricas ou de vazamento de corrente elétrica, é muito difícil o escoamento dessa corrente. Agora, quando a gente coloca o sistema de aterramento dentro da fundação, né, da estrutura de fundação das vigas e das brocas, o que acontece? O concreto, normalmente, ele tem uma umidade maior, ele retém uma umidade maior. Por incrível que pareça, o concreto, na nossa região, ele é mais condutor, tem mais condutividade do que o próprio terreno nosso. Então, isso facilita demais, isso baixa demais a resistência, porque existe um equipamento que chama-se terrômetro, e o terrômetro, quando eu meço a resistência de aterramento de qualquer sistema residencial, comercial, industrial,
ele tem que dar abaixo de 10 ohms. E, por exemplo, eu fiz os campos de futebol lá da Água Doce Cachaçaria. E lá nós tivemos que colocar quase 100 hastes para conseguir uma resistência adequada. Por quê? Porque o terreno não favorece. Já se você utiliza a ferragem estrutural de fundação, você praticamente vai gastar o quê? A cordoalha, você nem haste gasta. E os valores, a gente consegue um valor de resistência de aterramento dentro do esperado com um custo muito pequeno. E hoje o que eu vejo é o seguinte, hoje o padrão brasileiro, todas as tomadas são 2P mais T. O T é o terra. Só que aí o pessoal faz toda a instalação elétrica e vai ligar o terra aonde? Não tem terra. Porque a concessionária fornece 3 fases e um neutro. O terra, você que tem que montar. Mas aí a pessoa já construiu a casa, ela chega para mim e fala assim, Fred, tem que fazer o projeto elétrico. Que estágio que está a sua casa? Ele fala, não, já estou levantando as paredes. Eu falei, então, estou chegando tarde, porque só o que você vai gastar agora com o sistema de aterramento, utilizar as hastes, as cordoalhas, as conexões, você já pagaria o projeto elétrico para eu fazer. Então você está chegando no momento errado. Eu vou fazer o projeto elétrico para você, mas você já está entrando perdendo por não ter me contratado antes. Então eu digo muito isso... interessante isso que você está dizendo, até porque eu mesmo não sabia que era possível utilizar a ferragem estrutural. Eu não sabia. Isso é uma novidade para mim. E muito eficiente, muito eficiente. Então fica aí a dica, fica o recado para o nosso ouvinte. Quem está pretendendo construir ou ampliar, o sistema de aterramento, ele consegue uma eficiência muito grande utilizando a ferragem estrutural. Converse com o seu engenheiro, converse com o seu arquiteto e exponha essa possibilidade, né? E veja essa possibilidade. Sim. E você me disse que até uma carga elétrica não há necessidade do projeto junto à concessionária. Do padrão de entrada de energia elétrica. Tá, perfeito. E como é que se sabe que vai ultrapassar esse percentual? Quando você pega um projeto arquitetônico, você já vê ali a cozinha, qual é o espaço da cozinha, os quartos, as salas. Aí você já tem uma carga, por exemplo, climatização, ar-condicionado, quantos mil BTU para cada ambiente, e nós temos, dependendo do ar-condicionado, a potência equivalente. Dependendo se ele vai ter um fogão elétrico ou não, um forno elétrico ou não. Enfim, todas as cargas, a gente soma tudo. Quantos chuveiros, sistema de aquecimento central. E somando todas essas cargas, eu já tenho uma noção. Você fala, a tua carga vai estourar, nós temos que fazer o projeto junto à concessionária. Ou não, a sua carga está dentro de um limite, dá para fazer sem o projeto. Dentro do padrão aceitável, sem precisar de um projeto específico. Então, com o projeto arquitetônico na mão e conversando com o cliente, a gente já tem um parâmetro, a gente já sabe se vai ultrapassar ou não. Perfeito, né? É muito interessante saber que há a possibilidade de fazer o aterramento dessa maneira. Sim. Eu reitero o que eu já disse, eu não sabia. É uma novidade para mim. Nas minhas próximas construções, eu vou me lembrar disso. Agora, o que você pode nos dizer a respeito de energia solar? Energia solar. A energia solar ainda está engatinhando. Ou já é uma coisa assim muito utilizada? Não, a energia solar, eu acho que ela veio para ficar e cada dia mais ela vai ficar cada vez mais viável. Hoje o que nós temos ainda é um alto custo das placas, porque energia solar a gente tem que pensar o seguinte, tem as placas que vão captar a energia solar, os fótons, e essa energia, na verdade, ela é gerada em tensão contínua. Aí eu tenho que passar essa energia elétrica por um inversor de frequência, que ele vai transformar o que é a tensão contínua, 0 Hz, em 60 Hz, que é a frequência nossa. E é uma forma senoidal, né? A nossa forma de onda, ela é uma senoide que varia 60 ciclos por segundo, isso é 60 Hz. E esse sistema todo de placas fotovoltaicas, inversores de frequência, a instalação, muitas vezes você tem até assim já a disposição do telhado, que você tem uma disposição de instalação das placas junto à linha que o Sol se propaga, né, que ele se movimenta, você tem um ponto de melhor captação de energia solar. E muitas vezes os telhados estão fora, então você diminui um pouco o rendimento. Mas até aí dá para fazer instalação, dá tudo mais. O que pega hoje
é que a área de placa e o custo da placa hoje ainda não está viável. A amortização do investimento desse prazo. É a longo prazo, é 20 anos, 25 anos. E nós não podemos esquecer que as placas fotovoltaicas, que os inversores de frequência, eles têm uma vida útil, eles não são infinitos. E então pode ser. Essa conta ainda não está fechando na viabilidade. Já já vai ser viável. Sim, pode ser que você ainda não, o sistema ainda não se pagou e você tenha a necessidade de ir trocando as placas. Manutenção. Isso. Porque o sistema hoje de energia solar ele vai funcionar, João, da seguinte maneira. Você vai gerar energia elétrica e você vai, na verdade, jogar essa energia elétrica excedente para a concessionária. O medidor que a concessionária vai colocar para microgeração é um gerador bidirecional. Se você estiver consumindo o que a sua placa fornece e mais um pouco da concessionária, a concessionária vai marcar que você está consumindo e tantos quilowatts consumidos. A partir do momento em que você não está consumindo energia elétrica, final de semana você viajou, o consumo da sua casa é praticamente muito pequeno, e aí porque alguns equipamentos sempre ficam ligados, né? Geladeira. Por exemplo, geladeira. Mas você vai ter um excedente que você está gerando e você vai estar jogando na concessionária. O que acontece? A concessionária registra que você gerou e você se creditou desse montante. Então, dessa maneira, é a maneira que se torna mais viável a instalação do sistema de geração de energia elétrica. Porque, na verdade, você gera naqueles momentos que você não está consumindo e se credita junto com a concessionária. Porque a outra forma seria, que tem em alguns países, você gerar energia elétrica e acumular em bateria. Só que também aí nós temos um problema das baterias, que as baterias também têm uma vida útil e não é tão grande, né? Uma bateria 2 anos aí, um custo altíssimo. Então, em se tratando de se colocar a bateria, você acaba se tornando inviável completamente. E no nosso caso aqui, onde a energia solar está sendo utilizada, não se usa então uma bateria, um acumulador, é uma corrente contínua? Não. É assim, a corrente contínua passa por inversor, aí você fica com a energia elétrica nos mesmos moldes, nos mesmos padrões que a concessionária te fornece. Ah, perfeito. Tá? Perfeito. Só E o excedente, então, é que vai para... O excedente você vai para a concessionária, mas no momento você tem um crédito. Em determinado momento eu utilizei bastante energia elétrica. Você tem um crédito, você se acredita daquele valor. Só que o pessoal que mexe com instalação de placas fotovoltaicas, energia solar, eles fazem um cálculo para praticamente você zerar, para você praticamente não pagar, ficar dentro do... Mas nós ainda temos esse valor do custo que ainda está sendo alto. Custo de instalação. Eu acredito, João, que existe uma tendência do custo da energia elétrica cada vez ficar maior. E pela concorrência, eu acredito que tem uma probabilidade do custo das placas fotovoltaicas cada vez ficar menor. E já eu acho que vai entrar num ponto que vai ser muito viável essa instalação. Mas ainda hoje não está, a gente vê estudos, aí que nem eu estou falando de residência, porque residência é um consumidor do grupo B, que paga o que ele consome. Porque aí nós já temos outros tipos de consumidor, que é o consumidor do grupo A que paga demanda e consumo. Aí quando você tem demanda, aí já inviabiliza ainda mais a instalação do consumo da energia solar. Então, e não é só isso, tem várias categorias de consumo, né? Ouro sazonal verde, ouro sazonal azul. Então, a energia solar hoje, ela seria bastante viável para um consumidor do grupo B, que paga o quilowatt-hora consumido. Perfeito. Mas ainda num custo que ainda não está tão viável, né? A sua profissão também cuida dos sistemas de segurança na área elétrica, Sim. Correto? E os sistemas de segurança, eles necessitam também de projetos específicos. Então, primeiro vamos especificar o que é e como funciona o sistema de segurança. E depois você me fala se precisa de um projeto específico. Uma residência básica. Até porque você trabalha com sistema de segurança, não é isso? Sim, do sistema elétrico, né? Sistema elétrico, sem dúvida. Hoje, uma casa padrão, uma casa normal, o que ela tem? Na entrada de energia elétrica dela, ela tem um disjuntor. O disjuntor ele tem uma proteção
térmica, que é um bimetal, que ele enxerga uma sobrecarga e atua, faz o disjuntor desarmar por uma sobrecarga. Mas o disjuntor também ele tem uma função de uma proteção contra curto-circuito, que quando há um curto-circuito, há uma corrente elétrica muito grande. A corrente elétrica alta gera um campo magnético alto. E dentro do disjuntor ele tem uma bobina que faz com essa corrente elétrica alta, gerando um campo magnético alto, ele faz o disjuntor desarmar. Então, se houve um curto ou houve uma sobrecarga, o disjuntor está ali para proteger essa instalação. Perfeito. Um sistema mais seletivo, dentro das casas, nós temos o quê? O quadro de disjuntor, que aí cada quadro de disjuntor vai proteger, sei lá, um ar-condicionado, vai proteger uma rede, uma instalação elétrica de uma cozinha, ou qualquer equipamento que ele tenha ali que precise de uma proteção seletiva, então ele tem um circuito que sai de um quadro disjuntor para ele. Com relação à proteção contra descargas atmosféricas, João, no sistema elétrico nós temos os DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto. Por quê? Porque uma descarga atmosférica, ele pode entrar pela rede da concessionária. Sim. Então, se você instalar um DPS logo na entrada, você já bloqueia ele ali, porque quando você tem uma incidência de uma corrente elétrica num condutor elétrico, o condutor elétrico ele tem uma resistência. A corrente elétrica em ampere com essa resistência em ohms, ela gera um pulso de tensão em volt. E normalmente os DPS eles são para 275 volts. O que tua casa funciona com 220 volts, tensão eficaz, ele em 275 volts ele ioniza um produto químico e joga para o terra. Joga para onde? Para o terra. Tua casa tem terra? Se não tiver terra, você tem que ter um sistema de aterramento eficiente. Senão você já não pode instalar o sistema de DPS. Agora, as residências em termos de SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, normalmente a altura das residências, o tipo de telhado, não tem até uma indicação. Agora, se você tem uma edificação, pé direito maior, um prédio, aí você já tem que pensar no SPDA. O sistema de proteção também, a tua descarga atmosférica, João, ela também pode entrar pela tua rede de telefone. Todo mundo tem Speed hoje, ou algum sistema, né, de telefonia. Cabo também. Então, exatamente. Sim. Então, tudo que é cabeado. Né? O que você precisa? Você precisa de uma proteção. Então, existe também uns DPS, que tem um outro nomezinho que eu não estou lembrado, mas ele funciona também como um para-raio de sistema de rede de telefonia. Então, muitas vezes, se um raio cai na rede de telefonia e vai entrar na sua casa, ele também já fica bloqueado ali. Mas você, novamente, precisa do quê? De um sistema de aterramento bom. Então, eu volto a bater na tecla. Uma casa tem que ter um sistema de aterramento eficiente. Se não tiver, João, você tem muitas vezes um chuveiro comum. O chuveiro comum, ele tem uma corrente de fuga que vai para o terra. Toda casa, todo chuveiro tem um sisteminha de aterramento. Então, você toma choque ali na torneira, né, ali no registro. E o que acontece? Se você não tem um sistema de aterramento eficiente, aquela corrente que você jogou no sistema de aterramento pode dar um retorno para um aterramento de um ar-condicionado, de um forno de micro-ondas, uma máquina de lavar pratos. Você pode queimar um equipamento, um computador, em virtude da corrente, do aumento. Né, porque você vai ter uma corrente de fuga que deveria ir para o terra, mas como o teu terra não é eficiente, ele voltou para um outro equipamento. Então, o teu sistema de terra, para não acontecer isso, tem que ficar abaixo de 10 ohms. Você tem que fazer o sistema de aterramento e tem que medir o sistema de aterramento. Em outras palavras, numa construção, mesmo numa residência que já esteja construída, gasta-se um pouco, mas para não ter um prejuízo depois. Sim, claro. Né? Com um sistema de segurança. Sim. Um sistema de segurança. Você falou sobre a questão de transformar um pequeno para-raio. E os para-raios maiores, esses dos prédios, dos estabelecimentos de ensino, como é que eles funcionam? Hoje, nós, num projeto, por exemplo, de um edifício ou de uma instalação elétrica bastante ampla, a gente tenta transformar toda a edificação numa gaiola de Faraday. Gaiola de Faraday seria um sistema, uma equipotencialização. É um sistema em que você forma uma blindagem através de condutores elétricos, né, ou ferro, ou cobre, ou alumínio.
Você forma uma blindagem que você vai ficar no momento da descarga elétrica no mesmo potencial e sem estar sujeito a uma diferença de potencial, consequentemente passando uma corrente por você ou por teu equipamento elétrico ou por qualquer equipamento. Então, hoje nós utilizamos, tem os captores Franklin, os para-raios radioativos eles foram proibidos, né? Mas, então, normalmente a gente faz uma gaiola de Faraday, e essa gaiola de Faraday totalmente aterrada, tudo dentro do padrão, e você então fica dentro de um sistema que mesmo que se cair um raio, você está protegido. Perfeito. Olha, o nosso tempo já está praticamente esgotado, a nossa conversa está muito boa. Eu creio que a nossa entrevista de hoje foi extremamente elucidativa, muitas coisas aqui, eu estou aprendendo também, né? E eu acho que é útil. Sim. É útil para nós, é útil para os telespectadores e creio que nós realmente recebemos informações claras e precisas. Fred, eu quero agradecer a você pela sua presença neste programa, pela disponibilidade de vir, de conversar conosco aqui e pela sua capacidade profissional. Se Rotary é um clube de profissões, nós temos que cumprimentá-lo e parabenizá-lo pelo seu profissionalismo. Então, muito obrigado pela sua presença, as câmeras estão aí à disposição para a sua despedida e nós te agradecemos. Eu é que agradeço pela oportunidade, tenham todos um bom dia e que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. Amém. Muito obrigado, agradecemos a você que esteve conosco neste período. O programa Mão na Roda voltará na próxima semana e eu espero também, como disse Fred, que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado e até lá.